Aleluia. Eu vou pedir para colocar o texto, que eu até nem passei para o irmão, Lucas, capítulo 2, do 1 ao 7. Vamos ter aqui uma breve meditação para a nossa vida, sobre esse tema, há lugar. O texto, Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Aqueles que puderem se colocar em pé, por favor, amém? Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7 diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Pode sentar, por favor. Nós vamos ter aqui uma breve reflexão na palavra de Deus. Irmãos, esse texto ele é bem claro sobre não ter lugar. E como esse tema, há lugar, eu queria que nós pudéssemos pensar brevemente sobre cada um desses personagens aqui, rapidamente, uma lição de vida para nós. Primeiro, José e Maria. Uma coisa que me chama a atenção na vida deles é: há lugar, mas não espere por facilidades e honra. Irmãos, uma coisa que às vezes é muito comum na nossa vida, às vezes a pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e às vezes tem aquela imaginação de que tudo vai ficar muito fácil na vida, tudo vai ser muito tranquilo e pronto. Mas eu queria que nós pudéssemos refletir nesse tempo de Natal. Você imagina só, o primeiro casal, vai ser a mãe do Filho de Deus, José vai ser o pai do Filho de Deus. O que é que a gente vai pensar humanamente, irmãos? Que tudo vai ser tranquilo, que tudo vai ser muito fácil. Eu fico imaginando essa cena, ela quase ganhando o neném, José desesperado, vamos parar para pensar, ele orando: Senhor, eu quero um lugarzinho para ficar. E daqui a pouco, o que acontece? Um lugar tão simples, há lugar, mas não espere por facilidades e honras. Irmãos, uma das coisas que a gente tem que ter na nossa vida é que é interessante que poderia ter sido tudo um conto de fadas, poderia ter sido tudo uma coisa muito tranquila. Jesus poderia ter nascido num palácio, mas por que teve que ser dessa maneira? Eu creio que tem momentos que a gente pensa: Senhor, por que está tão difícil viver? Senhor, por que a minha vida está tão complicada? Por que não poderia ser simplesmente mais simples? E eu creio, irmãos, que um dia igual ao Natal é um dia da gente refletir que apesar de Jesus estar na nossa vida, Jesus está na nossa família, não é uma garantia de facilidades. Muitas vezes até para o enredo da história ficar mais bonito. Eu sei que as irmãs não ligam muito para a questão de futebol. Estávamos lá em casa assistindo a final da Copa do Mundo e eu torcendo para o Messi. E o meu sogro, o time ganhando de 2-0, e meu sogro: não, tem que empatar. Eu falei: não, que é isso? Tá bom demais assim, o Messi vai ser campeão. E o meu sogro: não, tem que empatar. Aí daqui a pouco, 1, 2, aí aquela dor, aquela coisa toda, mas o final foi muito bonito. Irmãos, muitas vezes eu queria que nós entendêssemos que a vida real, há momentos que parece que as coisas complicam, mas eu quero te dizer que o Senhor nos ama. Eu quero dizer que o Senhor está no controle de tudo, amém?
Natal é um tempo de pensar isso. Jesus está na minha vida, Jesus está na minha família, mas não é uma promessa de facilidades e honrarias. Irmãos, eu creio que nós temos a promessa de vida eterna, amém, igreja? Nós temos uma promessa de salvação, de vida eterna, e nós vamos viver a vida eterna. Mas agora, eu creio que o Natal nos ensina, muitas vezes um não, muitas vezes uma porta fechada na sua vida. Pode ser o que? Uma porta que Deus fechou, que Ele vai abrir outra, ou vai ser até para Deus ver se você quer mesmo, para ver se você tem garra, para ver se você tem dedicação. Amém, amados? Então nós olhamos para José e Maria, e a pergunta, né, que a gente tem que sempre pensar isso: não teve facilidade para Jesus, e a gente tem que pensar nisso também na nossa vida. Segundo, o dono da hospedagem, ele arrumou um lugar simples, porque não sabia quem era Jesus, mas se soubesse, o que você acha que ele faria? Irmãos, uma coisa que me trouxe aqui a reflexão, veja bem, a coisa estava complicada. Imagina alta temporada, havia um recenseamento, a cidade estava lotada. Quantas vezes você já chegou num local? Eu já trabalhei no comércio, de chegar aquela época de trabalhar no alto, açougue, e dia 31 à noite chegar alguém e me pedir um alcatra, uma picanha. Isso não existe. Você vai comer agora é chã, é pá, é o que tiver, agora é o que tiver. Não tem, é final de festa, é o que tem pela frente. E eu quero que você entenda que havia um momento, uma circunstância. Olha como que Deus, ele trabalha na história natural, o sobrenatural. E aqui, esse homem, de certa forma, ele deu um jeitinho. Ele até falou assim: eu sou legal, quebrei o galho deles, estou com a minha consciência tranquila. Agora, ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele não sabia que Maria carregava no ventre o dono de tudo. E se ele soubesse, o que ele faria? Ele fala assim: dorme na minha cama. Daria o melhor lugar para Jesus, amém, igreja? E o que eu queria que a gente pudesse pensar para refletir? Qual o lugar que Jesus ocupou em nossas vidas em 2022? Qual o lugar? Se a gente pensar dentro da nossa vida, qual foi o lugar que Jesus ocupou na nossa vida? E aqui, irmãos, não é com nenhum tom de acusação, é com um tom realmente de pura reflexão para a nossa vida. Eu creio que Jesus merece um lugar melhor na minha vida. Eu honro Ele, sim, mas eu preciso honrá-lo mais, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Eu creio que você pensa a mesma coisa, amém? Então é algo que 2022 está terminando, agora 2023 está no horizonte. Que Deus venha nos ajudar a receber Jesus com mais honra na nossa vida, porque nós sabemos quem Ele é. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador querido e amado, amém? Terceiro, pastores largaram seus afazeres por um tempo e foram até onde estava o menino Jesus. Então eles passaram a falar dele e a glorificar a Deus. Irmãos, é interessante que essa cena é muito normal. É um recenseamento, é uma mulher grávida. Agora os pastores, eles viram anjos. E a Bíblia fala que eram muitos anjos. E imagina que cena extraordinária. E ali eles largaram os seus afazeres e foram até onde estava ali na manjedoura e olharam e saíram dali maravilhados, anunciando e glorificando a Deus. E o que a gente precisa tirar de lição para a nossa vida? Há lugar, temos um trabalho em comum para fazer, pregar o Evangelho com uma motivação diferente. Irmãos, preste atenção, eles voltaram a ser pastores, mas eles anunciaram o Evangelho, eles louvavam a Deus pela salvação. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que independente da profissão, do ofício que você tem, nós temos um trabalho, a pregar o Evangelho de Jesus, amém, irmãos? Então nós temos esse trabalho. Agora veja bem, as outras profissões têm altos e baixos na vida. Meu irmão, tem hora que a gente acha que tem o melhor trabalho do mundo,
Tem dia que a gente acha que a nossa vida é uma maravilha, mas tem dia que a gente se sente o pior ser humano da terra. A gente se sente que quer trocar de profissão. Eu já vivi muito essa crise lá no passado. Eu já vivi muito essa crise. Tem momento que a coisa está complicada, a gente quer fazer qualquer outra coisa, menos o nosso trabalho. Mas isso passa. Amém, irmãos? A vida é feita de fases. Agora, a motivação para pregar o Evangelho. Eu quero dizer para você que no céu não tem crise. Eu quero dizer, só lembrar, meu irmão, que o Evangelho da salvação é algo que a gente tem uma missão, um trabalho a fazer, independente de tudo. A provisão vem do céu. Eu creio, irmãos, que quando tem um coração humilde e sincero diante de Deus, Deus vai prover tudo. Deus vai cuidar da obra dele. É por isso que a gente tem que aprender a cuidar da obra dele, porque da nossa vida ele vai cuidar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. O que diz o restante? O mais, tudo ele fará. Então eu creio que Natal é um tempo da gente entender que tem hora que tem que deixar o nosso trabalho, porque Jesus nasceu. Amém, irmãos? Por que eu vou deixar o meu trabalho? Porque Jesus nasceu. Eu vou voltar para o meu trabalho, mas eu vou lá adorar, eu vou lá glorificar o nome do Senhor. E por último, os reis magos ou sábios aqui do Oriente, em busca de algo novo, eles saíram. Eu já queria convidar o irmão Joshua para vir para o teclado aqui. Nós não vamos alongar, não. Os reis magos, os sábios do Oriente, em busca de algo novo. Eu coloquei aqui que Deus colocou no meu coração, eles saíram do escritório. Irmãos, tem hora que a nossa vida às vezes está meio sem cor, meio sem graça, e a gente fica parado, e a gente, como diz aquele ditado, fazer a mesma coisa sempre, querer um resultado diferente é impossível. A gente vai ter que sair do escritório, entre aspas aqui. Eles foram atrás de uma estrela, olha só, uma estrela para os guiar ao evento mais extraordinário. Deus se fez homem, encontraram o Messias. Esses sábios do Oriente, alguns comentaristas acreditam que foi o período que Daniel viveu na Babilônia, e Daniel falou alguma coisa, ó, vai vir um Messias. Ninguém sabe explicar essa estrela direito. Apocalipse diz que Jesus é a estrela da manhã. Fique em pé, por favor. Feche teus olhos. Aleluia. Está acabando 2022. Jesus falou: aquele que me segue não andará em trevas. Jesus é a luz do mundo. Jesus é essa estrela que guia. Meu irmão, por isso que aquele que ainda não tem Jesus é chamado de perdido. 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 Mas aquele que encontra Jesus, ele encontra significado para a sua vida. Ele encontra o Deus que lhe criou, o Deus que lhe amou. Ele encontra aquele Deus que sabe que o homem se tornou um pecador, mas houve um momento que esse Deus, por amar tanto, ele desceu do céu, se tornou um ser humano, uma criança, um bebê. Jesus viveu cada fase da vida. Jesus se tornou um jovem, um homem. Jesus fez a sua maior obra na cruz do Calvário. Nós somos uma igreja cristã. Dizem que nos livros de história de Roma, diz que consta lá, os cristãos adoram um tal defunto chamado Jesus. Está lá nos livros de história de Roma. Está escrito, os cristãos acordam no domingo pela manhã e vão adorar um tal defunto chamado Jesus. Ele se tornou um defunto, sim, mas ele ressuscitou, ele vive, ele é o dono desse trem todo, ele é o Senhor dos senhores. Eu creio que ele morreu na cruz pelos meus pecados. Você crê? Diga um amém. Eu creio que ele nos ama. Você crê? Diga um amém.
Eu creio que Ele quer me dar vida, fôlego de vida, e para você também. Você pode dizer um amém? Eu creio que Ele tem um plano lindo para a minha vida e para a sua vida. Apesar de toda a história, você pode dizer um amém? Eu creio que Ele vai voltar e buscar a sua igreja, e você faz parte dela também. Você pode dizer um amém? Então o Natal é o começo, marca uma linha direta até a cruz. Essa data bonita e singela é para lembrar que Ele nasceu para morrer, mas ressuscitou porque é Deus, porque é o Filho de Deus. Ele não é o defunto, Ele é o Todo-Poderoso. O que prendia Ele naquela cruz não eram os pregos, era o amor por mim e por você. Amém, meu irmão? Pastor Leandro, vem aqui para orar, para terminar. Quando a gente diz assim, Feliz Natal, para um cristão, irmãos, imagine Isaías profetizando, vai nascer. Passa 100 anos, 200, 300, e na sinagoga eles leem. Um dia Jesus chega na sinagoga de Nazaré e abre lá o rolo, Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim. E aí ele vai dizendo, para curar os quebrantados, para trazer liberdade. Depois ele fecha o livro e diz assim, esse dia se cumpriu hoje. Eles não entenderam nada, mas você entende. Você pode dar uma prova para o Senhor. Eles não entenderam nada, mas hoje a gente admira a graça de Deus. O pobre homem da hospedaria não sabia, os pastores. Agora, uma coisa que esse dia Deus falou com a gente, meu irmão, o que foi mais extraordinário? Os anjos ou um bebê? Foi os anjos, mas quem era mais importante? Aquele monte de anjo ou um bebê no curral de vaca? Era o bebê no curral de vaca. Cuidado para nunca trocar as bênçãos, aquilo que Deus permite você desfrutar, pelo dono da bênção. Os anjos, carruagem de anjo e tudo, extraordinário. Mas o maior era o singelo, que nem hoje. Sua família que está aí do teu lado. Amém? Amém, amados? Qual é o extraordinário? O dono da bênção. Eu queria te dar 1 minuto antes do pastor Leandro começar. Eu queria que você pudesse ter um momento de gratidão a Deus nesse momento. Você pode ter um momento de gratidão ao Senhor? Agradecer ao Senhor por esse ano 2022. Agradecer pela bondade, pela misericórdia dEle. Agradecer que você foi alcançado pela graça do Senhor. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nos livros de história, conta que os cristãos se reuniam para adorar um tal defunto chamado Jesus. Mas na nossa Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, está escrito que Ele é o Filho de Deus. Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Ele é tudo na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue, meu irmão, te gerando admiração, louvor, honra, glórias, aleluias. Assim como aqueles discípulos que estavam naquele barco, as ondas varriam o barquinho, foram lá acordar ele, e ele levantou, acalmou o mar, acalmou o vento. E os discípulos falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele precisa continuar te surpreendendo. Ele precisa continuar arrancando suspiros de adoração e de amor na nossa vida. Que possamos voltar ao primeiro amor. Não está no script. Dá para cantar, eu quero voltar ao primeiro amor? Paulo Sérgio, pode vir ajudar aqui?
Vamos cantar um pedaço desse louvor para a gente terminar. Você já vai para casa comer aquela carne assada, abençoada. Você já vai para casa comer aquele lombinho recheado, aquele chester, aquela rabanada, aquele manjar. Irmãos, esse Natal é uma benção. Mas agora, ele é melhor quando a gente ama e adora aquele que é digno. O que esse ano te admirou mais? O que esse ano mais você ficou admirado? Cuidado para não trocar o dono da bênção pela bênção. Agora o que o Senhor mais quer é que a gente esteja no primeiro amor. Vamos cantar um pedaço desse louvor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero glorifica o Senhor, amém? Pastor Leandro vai orar e depois
foi pedido aqui para as crianças repetirem aquela musiquinha, que aquela hora vocês também estavam muito desanimados, vamos ser sinceros. Agora está todo mundo mais animado, amém? Então o pastor Leandro vai orar, as crianças vão dançar a musiquinha, eu empento a bênção no final e você vai correr para casa em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Vamos orar. Senhor, te agradeço, te louvo por tudo que o Senhor tem nos dado durante todo o ano que estamos passando até aqui. Eu te agradeço, a Deus, porque Cristo é o plano mais maravilhoso dos céus para nós. Tu és o nosso Deus Filho. Eu quero te agradecer, ó Deus, e dizer que há lugar em nós. Há lugar, ó Deus, aqui na Igreja Batista Betel, em nossas almas, em nossos corações. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nasceu e Tu és sempre bem-vindo. Permaneça, Pai, em nós, em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. Obrigado por Cristo ter vindo, pela Sua morte, pela cruz do Calvário, Sua ressurreição. Por hoje podemos dizer que somos salvos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nós te agradecemos por tudo e bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê mais um aplauso ao Senhor.